Olá, pessoal! Então, estamos de volta com o nosso projeto de leitura Dostoiévski em ordem cronológica. Se você ainda não conhece o projeto, deixarei todos os links aqui embaixo na descrição. Mas nós já estamos no final do projeto, na verdade, na última parte. Já falamos aqui sobre muita coisa, como vocês podem ver. Esse aqui é o nosso livro de apoio, né? Nossa leitura de apoio aqui do projeto, a biografia do Joseph Frank. E nós já estamos na quinta parte, que é o manto do profeta. Aqui na página 791, já damos início aqui. Quinta parte, o manto do profeta de 1871 a 1881, que foi o ano de falecimento do Dostoiévski. Então, já falamos nessa parte aqui, na quinta parte, já falamos sobre Vlas, Bobok e Meia Carta de uma Certa Pessoa. Todos são contos e eu gostei muito de todos. Eu acho que os vídeos ficaram muito legais, então vale a pena ir lá dar uma conferida. Nos últimos dois vídeos eu não dei muitos detalhes sobre a vida dele, porque foi tudo muito próximo, né? As datas de publicação foram muito próximas uma da outra, mas agora, antes da gente falar sobre os dois contos, que este vídeo é diferente, vou falar sobre dois contos, mas antes de falarmos sobre eles, eu vou falar um pouquinho sobre a vida dele, porque algumas coisas, eu ia falar muitas coisas aconteceram, mas algumas coisas aconteceram aqui sobre as quais precisamos conversar. E falaremos também sobre dois contos, que é Pequenos Quadros e Pequenos Quadros durante uma Viagem, que estão aqui neste livro da editora 34, Contos Reunidos. Inclusive, quase toda a minha coleção de Dostoiévski, ou toda a minha coleção de Dostoiévski, é pela editora 34. Bom, gente, vamos lá. Sem mais delongas, que a gente tem algumas coisas para falar aqui hoje. Como eu falei, eu falarei primeiro sobre a vida dele, então deixarei a minutagem aqui no próprio vídeo. E se você não conhece ainda, né, o projeto, esses vídeos costumam ser mais como uma conversa mesmo, então eu tento não editá-los muito, eu vou aqui conversando sobre a vida do Tolstói, a gente vai batendo papo, né, enfim, e lendo também aqui bastante da biografia. Então, bora lá, gente. Aqui estamos em 1873, tá? Ainda estamos neste ano. A gente sabe que ele estava como editor do Cidadão, a revista O Cidadão, e ele estava tendo alguns problemas, na verdade. Ele não estava muito feliz lá como editor do Cidadão. Um problema gravíssimo que o Dostoiévski teve foi... logo no começo, a gente sabe que o Merchersky, que era o príncipe que também trabalhava no Cidadão junto com Dostoiévski, ele escrevia também, né, e fazia publicações. Então ele escreveu aqui, na página 802, a gente tem que o Merchersky era sarcasticamente conhecido nos círculos radicais como um príncipe ponto final, por ter declarado em um de seus artigos que é necessário pôr um ponto final nas reformas fundamentais, iniciadas por Alexandre II com a libertação dos servos em 1861. Então a gente já tem essa figura aqui polêmica trabalhando com Dostoiévski. Só que ele teve um problemaço também, que aconteceu porque o Merchersky, esse príncipe, no final de janeiro de 1873, ele publicou, né, quer dizer, o Cidadão publicou um artigo do príncipe no qual ele cita diretamente o Alexandre II. E existe uma lei que você não poderia, né, citar as Augustas sem permissão prévia. Então, o príncipe sendo negligente, né, enfim, dessa forma, ou mesmo talvez acostumado, né, a falar de uma certa forma e enfim, ele acabou deixando lá o nome do Alexandre II. Então, a responsabilidade legal, né, desse erro caiu diretamente sobre Dostoiévski, não o príncipe. Então, olha só. A responsabilidade legal não recaiu sobre o autor, mas sobre o editor da publicação, Dostoiévski, que foi condenado a pagar uma multa de 25 rublos e passar 2 dias na casa de guarda, que era uma espécie de prisão. Seu advogado o aconselhou a declarar inocente e mais tarde ele comentou com ironia a assessoria jurídica que lhe foi dada e observada quando a violação da lei era óbvia. Então, assim, por que ele foi publicar, né? Claro que recaiu sobre o editor, porque o editor tem que editar, o editor que escolhe as publicações, né? Que escolhe os textos que serão publicados. Então, caiu tudo sobre ele teve que pagar essa multa, né? Que 25 rublos pode não parecer muita coisa, mas para Dostoiévski a gente sabe que passava por crise financeira, atrás de crise financeira era muito.
E não bastasse isso, Ana, sua esposa, e seus filhos estavam de férias, né? Então eles estavam lá acho que eles estavam na Staraia Russa. E, bom, ele tava triste, né? Não só por conta disso, vocês sabem que Dostoiévski era muito melancólico e sensível, então ele tava muito triste, longe da família, coisa e tal. E aí ele começa a se arrepender de ter começado esse entreveiro, né? Esse trabalho na revista. Ele fala assim: meu tempo agora se adaptou de uma forma tão terrível que só posso me amaldiçoar pela repentina decisão que tomei de assumir a editoria da revista. E continua: há muita coisa que precisa ser dita, razão pela qual entrei para a revista. Eis meu objetivo e meu pensamento: o socialismo corroeu toda uma geração. Precisamos lutar, porque tudo foi infectado. Minha ideia é que o socialismo e o cristianismo são antíteses. É isso que eu gostaria de mostrar em toda uma série de artigos. Mas, por enquanto, nem sequer pude começar. Então, basicamente, está falando que ele aceitou esse trabalho por um motivo e não conseguiu fazer nada disso, né? Enfim, e aí o verão dele, né, o verão de 1873, foi muito difícil. A Ana estava lá na Saraia Russa com os filhos, ele estava sozinho, tristíssimo, né? Enfim, a saúde não estava boa, a saúde do Dostoiévski dificilmente estava boa, né? Estava passando por situações financeiras, a gente sabe que ele ainda cuidava da família do irmão, o Mikhail, ele ainda pagava as dívidas mensais do Mikhail, então, coitado do Dostoiévski também, ele era uma pessoa muito generosa, né? Uma alma muito generosa, então, ele era, enfim, é uma figura complicada, uma figura complexa e que aguentou muita coisa, mas vamos lá. Bom, em julho, então, de 1873, o conto Pequenos Quadros é publicado aqui, em julho de 1873. No final de agosto de 1873, Ana voltou para Petersburgo com as crianças e Dostoiévski pôde, mais uma vez, retomar a rotina tranquila da vida familiar que tanto sentira falta. Mas, né, Dostoiévski estava sempre ansioso, sempre infeliz com alguma coisa, e aí ele começou a não se dar tão bem mais com o príncipe Merchersky. Então, eles começaram a entrar em conflito, principalmente sobre questões socioculturais, e envolvendo a vigilância das autoridades. Então, ele estava sempre se vendo numa situação onde ele não concordava com os revolucionários socialistas, mas, ao mesmo tempo, também ele não concordava de todo com a figura estatal, né? Como eu posso dizer, essa vigilância das autoridades. Então, ele estava aí, nesse momento, ele estava nesse meio termo. E aí, ainda em 1873, começou, então, uma fome generalizada que afligiu províncias da Rússia e que durou até início de 1874. E é aí que nós temos o Pequenos Quadros aqui, durante uma viagem que foi escrito em março, se não me engano, de 1874. Então, julho nós temos Pequenos Quadros e em março, Pequenos Quadros durante uma viagem. E ele escreveu esse segundo conto numa revista para ajudar essa fome, né? Como se a venda da revista fosse revertida em formas de ajudar aí a população. Então aqui, ó, página 805. Uma fome generalizada afligiu várias províncias russas em 1803 e 1804 e ele publicou diversos artigos críticos à reação do governo, em especial na província de Samara. Esses artigos provocaram a ira dos guardiões da imprensa, que proibiram a venda de exemplares avulsos de O Cidadão. Então, assim, ele começou a não conseguir vender muito também, mas... E aí, um dos motivos pelos quais ele queria ser o editor da revista era que ele queria ter uma renda fixa, porque o Dostoiévski estava sofrendo muito antes de conseguir esse trabalho, que ele não conseguia ter uma renda. Então, ele tinha sempre que estar escrevendo para publicar e pegar adiantamento. Essa era a vida dele. Então, ele estava tendo diversas dificuldades aqui, mesmo trabalhando para O Cidadão, né? Então, ele estava, além disso tudo que estava acontecendo no Cidadão, ele estava doente. E dessa vez a doença dele era assim, era um enfisema
um enfisema que acabaria por causar sua morte. Então ele já estava tossindo demais aqui. E a Ana estava preocupadíssima com ele. Então, acho que isso com o cumprimento da sentença que ele teve que fazer, lembra que ele pagou os 25 rublos? Pois é, agora, nesse início de 1864, ele teve que realmente, de fato, pagar essa sentença. Ele foi preso de novo, né? Mas assim, só 2 dias nessa detenção na casa de guarda. Então, acho que essa combinação dessas duas coisas o fez pedir demissão do cidadão. Então, aqui na página 806, esse evento, né, o evento de ser preso, enfim, de se lembrar da prisão dele, da primeira prisão dele lá atrás, que nós já vimos. Enfim, esse evento, por certo, concorreu para seu pedido de demissão da editora em 1º de abril de 1874. Então, ele saiu de lá, né? Ele falou: tenho estado doente e ficado furioso, minhas mãos estão um pouco atadas. Ao assumir a direção há 1 ano, imaginei que seria muito mais independente. E ele ficou o contrário, né? Ainda estava passando por situações financeiras e estava agora se metendo em confusão de ser preso e ter que pagar multa. Bom, as revistas da época, todas as outras, elas eram muito críticas. Criticavam demais o cidadão e principalmente o Dostoiévski. Então ele estava realmente passando... Sempre que a gente pensa que tá melhor para ele, né? Alguma coisa acontece. Então, mas a gente sabe também, lá quando a gente leu Bobok, Vlas Bobok e Meia Carta de uma Certa Pessoa, principalmente esses 2 últimos, a gente sabe que ele estava realmente sofrendo muito com a crítica. E aqui na página 807 a gente tem assim, ó. Sobre o novo editor Dostoiévski, choviam de todos os lados zombarias estúpidas e vulgares. O autor de Crime e Castigo e Recordações da Casa dos Mortos era chamado de louco, maníaco, renegado, traidor. Chegou-se a convidar o público a visitar a exposição na Academia de Artes e contemplar o retrato de Dostoiévski pintado por Perov. Uma excelente prova de que ali estava um louco, cujo lugar era uma casa para débeis mentais. Gente, esse quadro aqui. No entanto, o período de 1 ano e meio em que Dostoiévski exerceu a função de diretor esteve de longe de ser inteiramente negativo, e uma conversa relatada por Timofeevna revela a mudança de sensibilidade que ocorreu na época. Falando-lhe sobre a intenção de pedir demissão e começar a trabalhar em um novo romance, Dostoiévski sugeriu que ela perguntasse a seus amigos populistas de Anais da Pátria se eles teriam espaço para esse romance no ano seguinte. Anais da Pátria, gente. A gente sabe que Dostoiévski se entrou com... enfim, numa situação aí difícil com o pessoal dos Anais da Pátria, que era essa revista predominantemente de esquerda lá na Rússia, lá em Petersburgo. Mas aí ele pede para publicar o novo romance dele, que será o quê? Já ia falar os adolescentes, porque eu tô com os demônios na cabeça aqui, porque os demônios foi o anterior, né? Grande romance que ele publicou. Mas o próximo será, então, o adolescente. E aí eles até falam assim, pode enviar, né? A gente sempre encontra um lugar aqui para Dostoiévski. Então parece tudo lindo, né? Só que não. Ó, e assim, seu romance seguinte, O Adolescente, foi publicado em série nas páginas de Anais da Pátria, para espanto de todos e para desespero de seus amigos mais próximos e mais antigos. Então, gente, eu lendo isso aqui, então aqui paramos nesse capítulo, né? A gente vai conversar agora sobre os contos dele. Mas assim, gente, lendo isso daqui eu só fico pensando, que ele vai se meter de novo, né? Ele realmente se viu livre de Anais da Pátria e aí agora vai voltar para a revista. E, é claro, amigos e familiares deveriam estar preocupadíssimos com ele, que ele passou por cada pepino, né? Com os editores, enfim, os donos da revista. Mas então, gente, essa é a situação, tá? Dostoiévski está em Petersburgo, a família tá lá, ele tá sofrendo muito de saúde. Gente, o vizinho resolveu aqui, não sei se tá fazendo uma construção. Primeiro eu achei que fosse grama sendo cortada, agora eu já acho que tô construindo alguma coisa. Sei lá o que ele tá fazendo, mas tá uma barulheira, espero que vocês não estejam ouvindo. Mas bom, gente, é isso, tá?
Dostoiévski, no momento, começo de 1884, ele acabou de pagar, de cumprir a pena, a segunda pena da vida dele, que não é uma pena, uma sentença, né, de 2 dias lá na prisão. Tá doente pra caramba, começou a desenvolver esse efizema que tirará a sua vida. E acabou de publicar pequenos quadros durante uma viagem para ajudar a fome que estava lá, principalmente na região da Samara. E, enfim, estava em Petersburgo. Essa é a vida dele agora. Quando falarmos sobre o adolescente, a gente vai voltar aí e falar mais sobre a biografia dele, tá? Então vamos lá para os 2 contos, gente. Finalmente chegou a hora, né? Mas eu gosto de falar sobre a vida dele, então pra mim eu nem vejo passar. Às vezes eu poderia ficar aqui, ó, 1 hora falando sobre a vida dele, o que já aconteceu. Nos meus longos vídeos sobre crime e castigo, os demônios, que mais? Memórias do subsolo, um vídeo enorme também. Eu fico horas falando, mas bora lá. Gente, o primeiro quadro, como eu falei, né, foi publicado originalmente na coluna Diário de um Escritor, que era a coluna que ele escrevia semanalmente. Falaremos sobre o Diário de um Escritor como um todo mais pra frente. Em 16 de julho de 1873. E aqui nós temos um conto muito curto, um conto de, acredito, 10 páginas, isso mesmo. Não, 9 páginas. Página 287 até a 296, e é um conto interessante que eu gostei bastante. Não pensei que eu fosse gostar tanto dele, mas não é porque muita coisa acontece aqui não, porque não acontece. A gente acompanha aqui um folhetinista, que na verdade ele fala que ele não é folhetinista, né? Ele fala que não sou folhetinista de Petersburgo, na verdade. Mas ele começa o conto assim, ó. Primeira parte. Verão, férias, poeira e calor, calor e poeira. É difícil permanecer na cidade. Todos foram embora. Esses dias me pus a reler os manuscritos acumulados na redação. Então a gente sabe que ele trabalha numa redação. Mas deixemos os manuscritos para depois, embora sobre eles haja o que dizer. Queremos ar, autonomia, liberdade. Mas, ao invés de ar e liberdade, vagamos sem rumo pelas ruas cobertas de areia e cal, e nos sentimos como se estivéssemos ofendidos com alguém. Palavra, a sensação é mais ou menos essa. É sabido que metade das desgraças desaparece se conseguimos ao menos encontrar um culpado por elas, e é muito irritante quando não há maneira de encontrar alguém. É assim que ele começa, mas logo depois disso ele começa a falar sobre Petersburgo, no verão. Então, a primeira coisa que ele fala aqui é sobre a Avenida Nevsky. Era uma grande avenida, né? Na época tinha uma avenida muito movimentada, tinham várias carruagens sempre passando por ela, e era uma avenida perigosa. Então ele tá aqui falando, descrevendo como é que é atravessar essa avenida de Nevsky, do lado do sol da calçada para o lado de sombra da calçada. E ele passa, gente, 2 páginas inteiras aqui descrevendo como é que é atravessar essa avenida. E eu achei engraçadíssimo, porque quem é de Brasília vai se identificar com isso. Ele descreveu atravessar essa avenida exatamente como é atravessar o Eixão. Gente, se você é de Brasília, você já atravessou o Eixão alguma vez? Se você nunca atravessou o Eixão, seus pais estão de parabéns. Nossa, que barulhado, mas enfim. De parabéns, porque é perigoso pra caramba, né? Inclusive, vários acidentes já aconteceram lá, mas eu não sei por que cargas d'água todo mundo de Brasília tem que atravessar o Eixão alguma vez na vida. Eu atravessei, até hoje eu penso nisso, eu fico, gente, graças a Deus que eu sobrevivi. Mas me lembrou muito o Eixão aqui, essa avenida, gente. Ele descreve exatamente igual, mas naquela época eram carruagens, né? Na nossa época são carros indo a 120 por hora. Mas ele começa aqui, né, descrevendo a cidade de Petersburgo. Ele parece que não gosta de Petersburgo, o que é engraçado, porque Dostoiévski gosta de Petersburgo, mas isso aqui pode ser... Eu sempre penso que tem alguma coisa do Dostoiévski, mesmo que a sua personagem principal, o seu narrador, mesmo que ele não goste de alguma coisa que Dostoiévski goste, ou então mesmo que
seja uma pessoa muito diferente dele, eu sempre acho que tem alguma coisinha lá que Dostoiévski pensa de vez em quando, concorda, enfim, né? Então aqui ele tá reclamando muito de Petersburgo, e a gente sabe que Dostoiévski era reclamão, então eu ouvi aqui em vários momentos, apesar de amar a cidade, né, e amar muito a Rússia. Aí essa aqui é mais ou menos a primeira parte do conto, o primeiro capítulo, vamos dizer assim. Ele fala sobre as avenidas, ele fala sobre a arquitetura de Petersburgo, reclama um pouquinho sobre aqui, acolá, nananã. E aí ele termina o capítulo falando assim: contudo, não sou folhetinista de Petersburgo e não era disso que eu tava falando, né? Comecei com uns manuscritos na redação e cheguei a um assunto completamente diferente. E é isso que ele faz muito aqui nesse conto, que é entrar em devaneios, ficar divagando aí nas críticas, análises sociais, o que Dostoiévski faz muito bem. Ele conhece profundamente o povo russo e consegue fazer uma análise assim, muito interessante do seu próprio povo. E aí, esse rapaz fica pensando, né? Ele fala assim: nossa, por que Petersburgo é tão mais triste aos finais de semana? Será que é por causa dos mujiques bêbados? Será que é por causa da vodka? Né? Ele até fala assim: será que é porque os mujiques ficam perambulando e dormindo no meio da Avenida Nevsky de manhã ou à noite, como eu já vi? Será que é por causa disso? E aí ele começa a falar aqui, fazer uma análise dos bêbados, e uma cena até muito engraçada, que ele faz uma análise linguística aqui, assim, do como que os bêbados falam, como eles que se comunicam, que geralmente eles falam mais falando palavrão e tudo mais. E aí ele faz esse capítulo 2 fica para isso, né, para essa análise da sociedade que bebe vodka na Rússia. E aí, no capítulo 3, ele fala o real porquê dele achar que Petersburgo é mais deprimente no domingo. Ele fala assim: não, eu não tô falando dos farristas, não. Não é por causa deles que eu fico especialmente triste aos domingos. Com grande surpresa, eu descobri há pouco tempo que existem em Petersburgo mujiks, pequenos proprietários e artesãos totalmente sóbrios, que não se utilizam de nada, nem aos domingos. E não foi isso que me deixou surpreso, mas o fato de que eles são um número incomparavelmente maior do que eu supunha. Porém, olhar para eles me deixa ainda mais triste do que olhar para os farristas bêbados. E não porque sinta compaixão por eles. Não existe nenhum motivo para isso, mas certo pensamento estranho me ocorre. Aos domingos à noite, muitas dessas pessoas que trabalham a semana inteira, mas são totalmente sóbrias, saem às ruas. Saem justamente para passear. Notei que nunca vão à Avenida Nevsky. Em geral, passeiam perto de suas casas ou vão tomar um ventinho, voltando com suas famílias de alguma visita. Caminham de forma grave, com rostos terrivelmente sérios, como se não estivessem passeando. Conversam muito pouco uns com os outros, em especial o marido e a esposa. Seguem quase em silêncio absoluto, mas sempre vestidos com roupa de feriado. Mas o que há para se aproveitar nessa rua larga, vazia e empoeirada, que até depois do pôr do sol tem poeira? Mas é isso, para eles aquilo é o paraíso. Enfim, cada cabeça uma sentença. Então, a gente tem que lembrar que ele estava criticando Petersburgo antes, criticando o calor, criticando a poeira, criticando, né, a falta de espaço, enfim, para aproveitar o dia. E aí para ele é muito deprimente pensar que um grupo de pessoas que não tem nem o álcool, né, para a vodka, para poder se entreter, tem que viver nesse lugar, tem que ir sair aos finais de semana com a família e ficar andando por aí num lugar que nem bonito é, só pegando um ventinho, como ele mesmo fala, mas que de vento não tem nada. E para ele isso é profundamente deprimente. Então é muito interessante aqui essa análise que ele faz. E aí depois ele começa a observar outras pessoas, né? Então tem momentos aqui bem interessantes, bem legais, que ele começa a observar crianças, famílias, tudo mais. E ele faz, como eu disse, né, uma análise aqui do povo russo que é interessante, assim, me lembra até Dublin, às vezes, as pessoas de Dublin, né?
Ele fala uma coisa aqui, que a cidade é a mais lúgubre que pode existir no mundo. E algumas coisas que ele falou aqui me lembrou muito de Dublin, gente. Muito mesmo. Mas é muito interessante. Aí ele começa a vagar pelas ruas, ele fala aqui que ele observa as pessoas. Então ele olha para as pessoas desconhecidas e ele começa a adivinhar quem elas são, o que elas fazem, para onde elas estão indo. E quem nunca fez isso, né, gente? Eu, pelo menos, fazia quando era criança, fazia quando era mais jovem, faço até hoje. Às vezes eu tô esperando alguém, enfim, num café, começo a olhar para as pessoas e imaginar quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Né? O que ela faz da vida? Fico imaginando assim. E aí ele acaba chamando isso, né? Essas observações, enfim, de quadros. Então é basicamente isso o conto. Ele termina aqui falando assim, né? Quadros vazios, extremamente vazios, que dá até vergonha de colocar no diário. De agora em diante, tentarei ser muito mais sério. Então, bom, no final das contas, acho os quadros extremamente vazios, mas eu não achei os quadros vazios. Eu, inclusive, gostei bastante. Ai, barulho. Eu gostei bastante desses quadros e, inclusive, esse conto aqui foi o meu favorito, né? Desses dois que eu li. Bom, o próximo, então, Os Pequenos Quadros Durante uma Viagem, ele começa falando assim: quero dizer, uma viagem de navio ou trem a vapor. Então, ele fala, pequenos quadros durante uma viagem. Bom, tem dois tipos de viagem, de navio e de trem a vapor. E esse conto é ele também, né, observando todo mundo. É aqui observando tipos diferentes de pessoas, tipos diferentes de viajantes. Eu achei também interessantíssimo, apesar de ter gostado mais do primeiro. Ele começa falando sobre o tipo de pessoa que viaja de trem. Então, ele começa com a viagem de trem, explica o que acontece nas viagens, depois ele vai para a viagem de navio, né, a embarcação. Então, aqui ele fala, né, que os russos, eles são muito desconfiados. Então, em qualquer viagem, coisa do tipo, enfim, eles são super desconfiados. O que eu acho é que vários povos do Brasil, enfim, alguns estados do Brasil a gente tem muito isso, né? O povo desconfiado, que você chega lá na cidade, chega lá e eles te olham assim. Ele fala que é dessa forma que os russos se comportam normalmente, mas assim, acredito que principalmente nessas viagens onde você tem que ficar preso num lugar, né, com várias pessoas. Ele fala assim, ó: se o russo acontecer de ter que perguntar alguma coisa para alguém, né, e, enfim, se acontecer de ter que ter uma interação, ambos, não obstante a sutileza recíproca que tem um com o outro, né, continuam sentindo o mais fundamental receio. Tomara que isso não termine em briga. Então, primeiro tem aquela desconfiança, né? Eles estão desconfiados, se olhando assim um pro outro, olhando assim, o que tá acontecendo? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou me meter em briga? Será que eu vou ter que me defender de alguma forma? Então, esse é o primeiro momento, né? Ficar desconfiado dessa forma. E aí, no segundo momento, na viagem de trem, que é a que ele tá descrevendo, fala assim, ó: o segundo momento dos russos educados em viagem, ou seja, o momento em que as conversas se desenrolam, começa sempre logo depois do primeiro, ou seja, do período de tiques e análises apreensivas, né? Aquele primeiro que eu expliquei para vocês, que foi dos tiques, das análises, da desconfiança. É só no começo que parecem não saber conversar. Depois é como se não pudessem se conter. Fazer o quê? O excesso é nossa característica, né? O excesso, ou não falar nada, ficar calado, ou falar demais, ou ser desconfiado e não, enfim, ficar lá no seu canto, ou ser a melhor amigo de todo mundo. O excesso, para qualquer um dos lados, é a nossa característica. E aí ele começa a falar que geralmente nessas viagens um homem começa a contar a sua biografia. Ele começa a falar, não sabe para quem, né? Se é pra pessoa da sua frente, não se sabe ao certo para quem que ele começa a falar. Ele começa a contar a história da vida dele. Ele fala isso, ele fala aquilo. No começo as pessoas só observam, depois uns começam a fazer perguntas, e aí ele fala tanta coisa que tá na cara que muitas daquelas coisas são mentira.
e no final, quando todo mundo tá super engajado na conversa, escutando atentamente o que ele tem a dizer, aí quando ele sai, né, do trem, porque tem que sair do trem por algum motivo, não sei, todo mundo começa a falar que ele tava mentindo. Então eu acho muito interessante que todo mundo fica escutando, que é o entretenimento, mas aí quando ele vai embora do trem, falam que na verdade ele tava mentindo e que coisa e tal, não era certo, não. Enfim, ficam falando do cara, né? Mas esse foi o exemplo da viagem de trem. Aí depois, na página 304, ele começa a descrever as embarcações, as viagens de navio na Rússia. E aí ele fala, nas embarcações, como já disse, as conversas se desenrolam de maneira diferente do que nos trens. O motivo é natural. Para começar, o público é selecionado. É claro que me refiro ao público da primeira classe da embarcação, né? O público da popa. Não vale a pena falar do público da proa, ou seja, da segunda classe. Ele nem pode ser chamado de público. São apenas passageiros. Ali ficam os peixes pequenos, bagagens, aglomeração e aperto, viúvas, órfãos, mães amamentando seus filhos, velhinhos, pensionistas, gente, assim, padres transferidos, cooperativas de interesse de trabalhadores, coisa horrível escutar isso aqui. Só lembro do Titanic, daquela cena que alguém pergunta pro Jack, fala assim, ai, como é que é, né? Me falam que a terceira classe, sei lá, a proa desse navio é muito boa. E ele fala, não tem muito rato, não. Enfim, aparentemente aqui as pessoas da proa não adianta nem falar sobre elas, né? Porque elas não importam. Pelo menos não para esse estudo aqui. Bom, vamos lá então fazer o estudo desse povo da popa, que é muito chato, gente. Esse povo aqui é muito chato. E é por isso que eu gostei da primeira parte, mais no trem. E também gostei do outro conto, o primeiro conto que a gente falou aqui. Porque foi uma coisa mais assim de observar o povo e tudo mais, né? Uma coisa assim mais, sei lá, metafísica até. Porque isso daqui, essa segunda parte que é da embarcação, você literalmente fica vendo o que tá acontecendo com esse povo. Esse povo é muito chato. Esse povo vive de aparência. Então, assim, a classe média e a classe alta. Mas aqui, eles literalmente vivem de aparência. Então eles estão sempre preocupados com o que as outras pessoas, né, estão pensando deles. E é de uma forma muito triste, assim, tipo, deprimente de ler. Ó, cada grupo familiar está mais inclinado, ainda que por inveja, a considerar qualquer outro grupo familiar daquele deck, em primeiro lugar, como se pertencesse a uma classe superior, e em segundo lugar, como se viesse do outro mundo. O do balé, por exemplo. Mas de jeito nenhum como pessoas que, assim como eles, podem ter uma vida doméstica, filhos, babás, carteiras vazias, dívidas, etc. Enfim, café frio. Mas eu gosto tanto de café que eu gosto de café frio. E aí, é basicamente isso. Eles se comportam de uma forma muito snob para com todo mundo, né? Assim, nariz em pé. E tentam esconder ao máximo, tentam ter vergonha da própria realidade. Se eles são, enfim, classe média, vamos supor. E aí ficam julgando todo mundo e querem também fazer parte das conversas. Aí as conversas são conversas chatas, assim, gente. Uma conversa de sei lá o que, é conversa da sociedade, de quem é quem, de você conhece quem, nananã, e todo mundo querendo participar da conversa. E aí a esposa sentindo vergonha do marido dela, que não é o marido bem nascido, né? Enfim, gente, realmente. A gente gosta desse tipo de coisa nos romances do Dostoiévski porque tem toda uma família lá, assim, essas situações são situações que tá acontecendo com as personagens que a gente se importa, com as personagens que a gente conhece, tem outras coisas acontecendo, não é só essa sociedade aqui sendo intrinsecamente interessante de alguma forma pra gente, não, tem mais coisas atreladas a isso, né? O Dostoiévski, ele sempre cria um ambiente muito muito interessante e que fornece entretenimento pra gente. Mas esse povo aqui, só assim, observando esse povo da sociedade, porque, mas é verdade, o Dostoiévski vivia pra, também, uma parte da vida dele era pra criticar a alta sociedade snob da Rússia.
Mas é isso, gente. E aí a viagem na embarcação dura cerca de 6 horas, aí depois, enfim, quando termina, todo mundo dá graças a Deus que terminou, porque todo mundo sofreu horrores lá para poder tentar, de fato, se dar bem com as outras pessoas aqui da embarcação. Eu achei mais divertido do trem, que tem um doido lá que fica falando sobre a vida dele, todo mundo observando, do que esse daqui que você tem que ficar, ai meu Deus, tem que fazer pose, tem que, né, nananã. Enfim, esse foi o segundo conto. Eu gostei mais do primeiro mesmo, o Pequenos Quadros, mas esse também tem seus momentos, principalmente aí a primeira parte. E também, né, foi realmente teve essa intenção de ser mais entretenimento mesmo, para as pessoas comprarem, porque eu acho que eu não expliquei, mas a revista em que esse conto foi publicado, o Pequenos Quadros, durante uma viagem, foi a revista Vaquinha, né, ou Coleta de Fundos, literalmente, que é chamada Slatkina, que foi a coletânea reunida de textos, e foram 48 escritores, eu acho, russos. Sim, trata-se de uma coletânea reunindo textos de 48 escritores russos de diferentes tendências, publicada com o intuito de ajudar as vítimas da fome que assolou a província de Samara no ano anterior. Então, esse era o intuito, né, desse conto aqui, realmente um entretenimento aí. Eu acho que funciona bem, né, coube bem aí para essa intenção. Mas é isso, gente. Por hoje é só, conversamos sobre os 2 contos. Nos vemos, não sei quando, espero que no final de abril, para conversarmos sobre o adolescente, dar continuidade aí ao nosso projeto. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.